Agora chegamos nas vedações. Bom, vamos ver então todas as vedações que o termo de fomento e colaboração previu. E a gente vai passar por esses casos de vedação, porque se é vedado e foi realizado, possivelmente será um caso de glosa, né? Então, por isso que eu falei, né, que a gente não tem como conhecer só o capítulo da prestação de contas, porque as vedações, por exemplo, que são a grande maioria, né, caso de glosa, estão fora do capítulo da prestação de contas, e a gente, então, tem que conhecer. Então, é vedado realizar despesas com multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública no repasse de recursos financeiros. Então, a multa e juros que são vedadas, no caso de mau gerenciamento pela entidade, é só se o Estado deu causa ao atraso e houve pagamento de multa e juros dessa despesa não deve ser glosado. Tá? Então, é só no caso de má gestão da entidade, né? No caso de atraso do repasse estadual, daí não haveria pagamento de multa e juros. Eles podem, aliás, pagar, né, multa e juros e vocês não vão glosar esse valor. Por isso que eu falo, nem tudo que está proibido nas despesas vai ser glosado. Essa é uma exceção. O pagamento foi feito fora do prazo, gerou uma multa, mas como foi o Estado que deu causa ao atraso, eles não vão ser, essas despesas não vão ser glosadas. Também não pode realizar despesas com publicidade, salvo de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Não pode realizar atividades, despesa com atividades ou projetos de cunho religioso. Aqui eu já trouxe no parágrafo 3º uma exceção prevista para esse inciso. Excepciona-se da vedação prevista na linha C do inciso 1 do caput deste artigo as despesas com realização de eventos ou infraestrutura relacionados ao turismo religioso, bem como os eventos reconhecidos e registrados como patrimônio cultural de natureza imaterial na forma da legislação em vigor. Então, nesses casos, pode pagar despesa com atividade ou projeto de cunho religioso. Tá? Quando vocês forem ler a legislação, esses parágrafos, eles ficam tudo no final dos incisos. Eu só trouxe aqui já porque ele faz relação. Então, prestem atenção na hora que vocês forem ler, que lá nos parágrafos estão todas as exceções aos incisos. Não vai estar como eu coloquei aqui, né? Também não pode realizar despesa com recepção e festas que sejam de acesso restrito, a título de taxa de administração, de gerência ou similar. Não pode realizar despesas em data anterior ou posterior à vigência da parceria, mas vimos que o artigo 37 trouxe uma exceção, lá no parágrafo 4º, onde eles podem pagar despesa em data posterior ao término da vigência da parceria, quando o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante sua vigência. Então, a aquisição do bem ou a prestação do serviço ocorreu durante a vigência e a data da nota fiscal está posterior. O que mais que é vedado? Tá, aquilo ali era inciso 1, tinha todas aquelas vedações. Agora também não pode distribuir gratuitamente ingressos para eventos em que há cobrança de entrada. E o parágrafo 1º diz que a vedação prevista no inciso 2 não alcança a distribuição de bilhetes à pessoa jurídica de direito público ou à entidade privada sem fins lucrativos, desde que destinada a uma finalidade pública e observados os limites e as exigências previstas em cláusula da parceria. Não pode adquirir bens ou serviços fornecidos pela própria parceira, por seus dirigentes e respectivos cônjuges, ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 2º grau, inclusive nos casos em que fizerem parte do quadro societário da empresa a ser contratada. E o parágrafo 2º estabelece que excepciona-se da vedação prevista no inciso 3 a contratação de serviços técnicos de notória especialização, enumerados no artigo 3 da Lei Federal 8.666, e a contratação de profissional de qualquer setor artístico, desde que reconhecido pela crítica especializada ou pela opinião pública. Pessoal, vocês não têm que sair atrás de verificar todas as notas fiscais, se foi fornecido pela própria carteira, pelos dirigentes, pelos cônjuges. Se vocês tiverem alguma informação de que isso aconteceu, ok, mas ninguém vai sair procurando. Eles responderam, assinaram esse termo, eles sabem das vedações,
e vocês não têm como sair verificando nota por nota para ver se encaixa nessas vedações. Né? Mas tendo consciência, né, às vezes chega, né, nos analistas essas informações, né, Zodi? Vocês ficam sabendo, né, Nayara? Vocês que ficam sabendo dessas ligações, aí sim, vocês vão solicitar a glosa de valores, mas não vão ter que ficar olhando nota por nota, procurando aí quem na junta comercial, quem que é o sócio da empresa. Tá? Eu estou passando por aqui porque a gente tem que ler todas as vedações. Mas isso aqui é mais no caso de vocês tomarem conhecimento dessa informação. Não pode também remunerar a qualquer título com os recursos da parceria membro de poder do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade de administração pública estadual, servidor ou empregado público do quadro do concedente ou do órgão descentralizador ou seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral por afinidade até o 2º grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias. E também não pode remunerar com recursos da parceria pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Outra vedação. Comercializar ingressos ou produtos resultantes da execução do projeto, salvo quando as receitas forem depositadas na conta específica da parceria e utilizadas para execução do objeto, devolvidas na conta do concedente ou aplicadas em finalidade pública previamente definida, hipótese que deverá constar expressamente no instrumento da parceria. Isso sim, vocês podem fiscalizar, uma coisa mais palpável, né? Vocês vão verificar, era um evento, e aí havia ingressos, e aí o produto disso ou vai ser devolvido, né, para o concedente, ou vai se encaixar numa dessas situações aí. Foi depositado na conta e foi utilizado na própria execução, foi devolvido ou foi aplicado numa finalidade pública, só que daí teria que estar previsto ali no instrumento da parceria. Né? Então, essa questão dos ingressos é bem delicado, porque às vezes gera uma receita extra para o proponente e ele não utiliza esse recurso na própria execução do projeto. Né? Então, isso tem que ser verificado. Agora, vamos às vedações do convênio. O convênio deverá ser executado em estrita observância às cláusulas avançadas e às normas pertinentes, sendo vedado a alteração do objeto do convênio. A gente falou, né? Temos que orientar os proponentes que não coloquem um objeto tão definido, vou comprar um caminhão, modelo tal, com todas as definições do caminhão, porque depois se não deu para comprar aquele caminhão, é um problema porque não pode alterar o objeto. Então, sempre coloca, por exemplo, aquisição de ambulância, caminhão, e depois detalha o modelo lá na despesa. Porque se a gente colocar no objeto, depois fica complicado, porque está dizendo que está alterando o objeto. Né? Mas o parágrafo 1º estabelece que não constitui alteração do objeto a ampliação ou redução dos quantitativos previstos no plano de trabalho. A gente até já viu isso, desde que não prejudique a funcionalidade do objeto e seja autorizado pelo concedente. Então, o concedente ele só pode autorizar alterações que não prejudiquem a funcionalidade do objeto. E eu dei um exemplo ali do centro de convenções, né, onde ele queria reduzir a quantidade dos banheiros e isso ia prejudicar a funcionalidade. Se o beneficiário fez por conta, vai ter que devolver todo o valor, porque não tem como ser aprovada uma prestação de contas em que aquele objeto não é funcional. O que mais é vedado? A realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar. Isso no passado aconteceu muito, né? Uma pessoa cobrava um recurso para administrar todo aquele projeto, né? Isso não pode. O pagamento, inclusive, com os recursos da contrapartida de gratificação, serviço de consultoria, assistência técnica e congêneres, a servidor ou empregado que pertence aos quadros de pessoal do concedente, do conveniente e do interveniente. Não pode também a utilização dos recursos em desacordo ao previsto no plano de trabalho, ainda que em caráter de emergência. Então, olha só, esse é um inciso que certamente vocês vão usar bastante. Né? Fez uma despesa que não estava prevista no plano de trabalho. Então, o inciso 4, eu acho que deve ser o que mais aparece, né, para quando vocês vão pedir a glosa dos valores. Então, diz ali, né, ainda que em caráter de emergência, não pode. Tem que primeiro solicitar uma alteração,
Se essa alteração foi aprovada, aí sim pode realizar aquela despesa. Também é vedada a realização de despesas em data anterior ou posterior à vigência do convênio. A gente já viu que em data anterior tem a exceção lá dos convênios celebrados com a Secretaria de Estado da Defesa Civil, no caso de emergência ou calamidade pública. E também vimos que o pagamento em data posterior é possível, desde que tenha sido autorizado pelo concedente e que o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento. Então, essa é uma análise muito importante que vocês vão fazer sempre com relação às datas das notas fiscais, observando apenas essas exceções previstas na legislação. Outra vedação, a realização de despesas com multas, juros, inclusive referência a pagamento ou recolhimentos fora dos prazos. Também a realização de despesas com publicidade, salvas de caráter educativo, informativo ou de orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Também é vedado o pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo ou pensionista, do conveniente e interveniente, com os recursos do convênio, quando o conveniente for ente da federação. Aqui, quando a gente falou da equipe de trabalho, né? Então, sendo entidades sem fins, é possível pagar essas despesas com equipe de trabalho. No caso de convênio com o município. Então, vamos começar agora a falar da vigência, né? A vigência é o prazo definido em seus termos pelo qual ele estará em vigor. Vai estar, né, produzindo efeitos. O período de vigência não se confunde com as datas em que foram realizadas as transferências, nem tampouco com o cronograma de desembolso estipulado. O início da vigência ocorre com a publicação do termo no Diário Oficial do Estado. E o fim da vigência corresponde à data limite para a conclusão do objeto. Essas datas elas vão constar no termo do instrumento e lá no módulo de transferência, na funcionalidade de Estado, plano de trabalho de transferência, o Edson vai mostrar para vocês amanhã, né, para vocês conseguirem ver, na hora que vocês forem ver as notas fiscais, qual que é o período que tem que estar essas datas, né? É o início da vigência e o fim da vigência. Notas antes da vigência e depois da vigência vão obedecer apenas aquelas exceções que a gente já viu, né, que a legislação autoriza. Bom, agora falando, né, da análise da prestação de contas. Gente, quais são os objetivos quando vocês vão fazer a análise de uma prestação de contas? Vocês vão verificar a execução física do objeto, vão verificar aspectos financeiros, né, a correta e regular aplicação dos recursos envolvendo a legalidade dos gastos, verificar se houve execução integral do objeto, verificar o atingimento da finalidade e também o alcance dos resultados e das metas previstas, no caso do termo de fomento e colaboração. Ele traz essa questão que também tem que se verificar as metas previstas. Então, vamos agora detalhar esses objetivos, verificando quais artigos que tratam da análise da prestação de contas e do parecer. Bom, o artigo 56 do termo de fomento e colaboração diz que a análise da prestação de contas considerará os documentos exigidos e os seguintes relatórios elaborados internamente quando houver. O relatório de visita técnica e o laudo técnico de vistoria e o relatório técnico de monitoramento e avaliação, que trata o artigo 59 da Lei Federal 13.019, homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação designada. Bom, amanhã, como eu falei, né, o Edson vai mostrar onde vocês vão ter acesso a todos esses relatórios. Como eu falei, pode ser que ele não tenha sido impresso pela pessoa que fez o acompanhamento e tenha lá, né, o relatório, então é interessante vocês irem atrás disso. E o técnico, vocês, quando forem analisar, vão levar em consideração esses relatórios. Na legislação do convênio não tem um artigo, né, expresso falando sobre a análise, dizendo que vocês vão utilizar isso, mas é óbvio, né, que se houver um acompanhamento ou um laudo, vocês vão utilizar para elaborar o parecer de vocês. E aí, no artigo 56, parágrafo 1º, o decreto estabelece que os dados financeiros serão estabelecidos com o intuito de estabelecer um nexo de causalidade entre as receitas e despesas realizadas. A gente já viu esse artigo lá quando eu falei do nexo de causalidade, né, mas ele é muito importante, por isso eu estou repetindo aqui. Devendo ser verificada a conformidade destas com as despesas autorizadas e avaliado o cumprimento das cláusulas pactuadas.
E o parágrafo 2º estabelece que a análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados. Lembra que eu falei para vocês que o ônus da regularidade da aplicação dos recursos é do proponente. Ninguém precisa ficar saindo atrás do documento para comprovar o que ele tem que comprovar. Mas vocês, nessa questão da verdade real, que é diferente, vocês não vão se limitar ao que ele apresentou. Ele trouxe aquela nota fiscal que foi cancelada, vocês identificaram ali pela integração do SAT que é cancelada, vocês vão desconsiderar essa nota, né, e aqui que é o embasamento de vocês, né, onde estabelece que vocês têm que considerar a verdade real. Então, se vocês fossem cancelar, fossem pedir a glosa de uma nota, né, esse é o fundamento, né? Qual que é a verdade real? A nota que tá lá cadastrada no SAT está cancelada. E ele apresentou uma nota para vocês. Vocês têm o documento físico, mas ela foi cancelada. Então, nesse caso, vocês estão buscando a verdade real, não se limitando a aceitar o que o beneficiário apresentou como real. Tá? E agora a gente vai falar sobre os itens do parecer técnico. Aqui, a gente juntou o artigo 58 do 1196 e o 66 do 127, porque muda uma palavrinha ou outra, mas é tudo meio igual aqui, o que tem que ser analisado lá no parecer técnico. Então, uma coisa que tem que ser analisada: a regular aplicação dos recursos nas despesas autorizadas no plano de trabalho de acordo com a finalidade pactuada. Falamos disso de outras formas, né, mas isso aqui aparece novamente no parecer técnico. E a gente viu no decorrer da apresentação que nós temos vários níveis de irregularidade. A gente pode ter só uma despesa diferente do plano de trabalho, que vai ser caso de glosa daquela despesa, ou pode ser que todas as notas, né, estejam distintas do que foi aprovado, como é o caso do desvio de objeto e desvio de finalidade. A gente viu que lá todas as despesas são diferentes do plano de trabalho aprovado e o valor todo tem que ser devolvido. Vimos também que qualquer alteração de despesa deve ser solicitada pelo beneficiário e aprovada antes de ser realizado o pagamento. E que não podemos colocar uma transferência em diligência para que ele corrija aquela despesa, né? E todas as despesas não constantes do plano de trabalho têm que ser glosadas, né? Então, a legislação diz, e vocês vão considerar isso no parecer técnico de vocês, as despesas têm que ser autorizadas no plano de trabalho. E aqui, né, como eu falei antes, a gente vê a importância de não terem sido aprovadas propostas com despesas genéricas, né? Aquela despesa guarda-chuva que a gente chama. Porque aqui na hora do plano de trabalho, quais são as despesas autorizadas? Então, às vezes, pode ter vindo um item genérico, e aí a glosa fica um pouco mais difícil, mas não impossível. Vocês vão analisar tudo que a gente falou até agora, vai ter que ver nexo de causalidade, vai ter que ver a pertinência com um objeto, né? No caso concreto, que vocês vão verificar se o recurso foi aplicado corretamente. Mas nunca, assim, aceita, então, a prestação de contas genérica, né? Ele vai ter que detalhar ali os itens que ele adquiriu, né? Tudo que ele comprou com recurso público, comprovando com notas fiscais, né? E fotos, todos os outros documentos ali que a legislação exige para comprovação da despesa. Então, esse item regular a aplicação dos recursos nas despesas autorizadas no plano de trabalho. Vocês sabem que, quando eles forem fazer a prestação de contas no sistema, só vem os itens que estavam lá no plano de trabalho, né? Então, como eu falei, se tinha mesa e cadeira, quando ele for fazer a prestação de contas, ele só pode prestar conta disso. Mas pode ser que ele use do artifício de usar aquele item para colocar outra despesa. Então, a nota fiscal vem diferente do que estava previsto no sistema. Isso pode fazer, porque como ele não consegue comprovar a despesa de outro item, eu já vi um caso assim, ele usa o item errado, claro, porque ele não tem o item certo, e coloca no campo justificativa. Eu não comprei isso, mas comprei outra coisa. Não pode, é glosa de valor. E aí, no parecer técnico fundamentado, vocês vão considerar também a observância dos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, impessoalidade, e das normas regulamentares editadas pelo concedente. O termo de fomento e colaboração estabelece os princípios da moralidade e eficiência. Vamos verificar o cumprimento do objeto e do plano de trabalho
A lei do termo de fomento traz essa questão das metas, né? Então também deve se verificar se as metas estabelecidas no plano de trabalho foram cumpridas, visto que o não cumprimento sem justificativa também é motivo de glosa por essa legislação. E aí, vocês também vão ter que verificar a execução total ou parcial do objeto. No caso de execução parcial, observar se a funcionalidade não foi prejudicada. Então, a gente falou ali bastante sobre a questão da funcionalidade e eu vou dar alguns exemplos aqui diferentes agora. Digamos que uma execução parcial foi a execução parcial de uma escola, de um hospital. Isso não atende à finalidade pública, né? Então, nesse caso, todo o valor repassado vai ter que ser devolvido. Porque não interessa para a sociedade meia escola, meio hospital, né? A gente quer... Aquilo ali tem que atender uma finalidade pública e atender a sociedade. Agora, por exemplo, digamos que o convênio prevê duas despesas, né? A aquisição de um raio-x e o custo da instalação. Mas aí ele achou melhor comprar o equipamento e pintar a sala. A sala está muito feia, eu vou fazer uma reforma, vou pintar a sala. Não atingiu a finalidade. Ele pintou a sala, mas o equipamento ficou sem funcionamento. Então, assim, mandar a foto da sala pintada e do equipamento na caixa não atende à finalidade pública, né? Então, se ele fez essa troca por conta própria, pediu, foi rejeitado, mas fez, ele vai ter que devolver todo o valor, e não só o dinheiro da pintura, tá? Porque não foi atingida a finalidade. Ele tinha que ter feito, com esse recurso, a instalação do equipamento. Ele trocou, fez uma outra despesa que prejudicou o atingimento da finalidade. Agora, se o objeto fosse uma aquisição de 3 ambulâncias e ele adquiriu 2, isso não prejudica a funcionalidade, né? Então, é uma diferença gritante de casos aqui, né? Onde as 2 ambulâncias vão atender a sociedade, né? Atingiu a funcionalidade, mas isso no caso concreto que vocês vão ver, né? Então, se prejudicou, não atingiu esse interesse público, essa finalidade pública, aí a pessoa vai ter que devolver. Além da questão financeira, a gente tem que verificar a efetividade da política pública, né? Que é essa finalidade ser atingida com o repasse dos recursos públicos estaduais. Então, com esses exemplos, assim, a gente consegue verificar como é diferente um caso do outro, né? Mas vamos voltar ali para o parecer técnico. Outra coisa que vocês vão analisar, então, é a aplicação total ou parcial da contrapartida, tanto a contrapartida financeira como a contrapartida de bens e serviços. E aqui vocês vão considerar tudo aquilo que a gente conversou, né, sobre a contrapartida de bens e serviços, que ela não tem um item lá, né, nos documentos da prestação de contas, então vocês vão se subsidiar ali dos orçamentos apresentados, da forma da aferição que foi descrita no termo. E se não foi descrita, vocês vão utilizar outros documentos, isso serve para tudo, uma maravilha. Outros documentos que a analista entender necessário, vocês vão pedir o que vocês acharem, né, que cabe ali no caso daquela contrapartida de bens e serviços. No caso concreto, vocês vão verificar, então, o que poderia ser apresentado para comprovar. Não comprovou, vai ter que devolver aquele valor. Vocês também vão verificar a evolução do eventual saldo, né, inclusive decorrente de receitas e aplicações financeiras. Também já falamos sobre isso, né, a regra é que o saldo seja devolvido em conta, observando-se sempre a proporcionalidade pactuada. Se eles fizerem a conta errada, vocês fazem a conta certa e mandem diligência para eles corrigirem. Não pode ficar com dinheiro a mais, né, porque daí isso representa enriquecimento ilícito do Estado. Então, tanto se foi tudo para o proponente como se foi tudo para o Estado, tem que refazer o cálculo de acordo com o percentual pactuado. Também vai ter que considerar ali no parecer de vocês a compatibilidade dos preços contratados com os valores aprovados lá no plano de trabalho. Alterações bruscas nos valores aprovados devem ser justificadas. Então, esses valores eles têm que ser verificados pelo analista lá na concessão, mas, como eu falei, sabemos que nem sempre essa vai ser a realidade, né? Inclusive, em 2022, teve a revogação do artigo 17, que estabelecia a análise do convênio. Então, ficou um período ali sem essa análise, e vocês vão pegar muitos convênios de termos de colaboração com uma análise da concessão fraca, né? Então, vocês vão ter esse trabalho a mais de verificar, às vezes, um valor, né, de mercado, pela internet, né, para verificar se não foi superfaturado.
Alterações bruscas, né, podem acontecer devido à sazonalidade, ou, por exemplo, igual aconteceu na época da pandemia, que os valores também, né, ficaram meio distorcidos, né, então tudo isso também tem que ser verificado ali, de acordo com o que vocês estão analisando. E sempre prestar atenção, né, que se a pessoa pegou e já que o sistema não tem esse limite das quantidades, ela usou tudo num item e não usou no outro, se prejudicou a funcionalidade, né? Ou se distorceu a política pública que foi utilizada ali na aprovação do termo. E aí, no específico agora do termo de fomento e colaboração, o artigo 58, parágrafo 1º, diz que para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram realizadas, o parecer técnico deverá mencionar os resultados alcançados e seus benefícios, como, por exemplo, qual atendimento à sociedade, difusão cultural, os impactos econômicos ou sociais, se houve uma geração de renda, inclusão social das pessoas, movimentação turística, qual o grau de satisfação do público-alvo por meio de pesquisas ou adesão da comunidade, e a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado. Avaliar se a OSC e a comunidade possuem condições de manter ou ampliar os impactos após a conclusão. Isso tudo, segundo a lei, né, é para verificar a eficácia da parceria, então se esses objetivos formalmente estabelecidos foram atingidos, e também a efetividade, se os resultados pretendidos pela administração pública foram alcançados. E o parágrafo 2º diz que o administrador público, mediante justificativa prévia, poderá dispensar o cumprimento desses itens quando a exigência for desproporcional à complexidade da parceria. Então, assim, depois a gente vai ver aqui, no caso do sistema, quando vocês forem analisar, vocês conseguem analisar a prestação de contas, as prestações de contas individualmente, né? Então, é uma a uma. Entra numa prestação de contas, entra na outra prestação de contas. E a gente tem aqui no portal a facilidade de vocês conseguirem ver todas as prestações de contas juntas. Então, vamos colocar ali na pesquisa detalhada, dá para ver, só mostrar, né? Então, tem a aba da proposta e a aba das transferências. Coloca alguma coisa de 2021, que daí é mais chance de ver prestação de contas. Não, o portal desde 2013. As informações estão desde 2013. Então, para vocês terem um acesso mais rápido, assim, às vezes não quer entrar no CIGEF para ver prestação de contas por prestação de contas, vocês conseguem verificar aqui toda a vida da transferência, né? Então, ali, ó, isso, fecha aqui. Aí vocês vão ver que tem... Essa só tinha uma prestação de contas parcial, né? Mas tudo bem, vocês abrem aqui, se tivesse mais de uma, ia ter 2 quadradinhos desse. E daí vocês vão conseguir ver tudo que está lá no CIGEF, que eles vão mostrar para vocês amanhã, vai estar aqui. O Consulta as Transferências é um espelho do que acontece no CIGEF. A única coisa que não vai ter aqui é o parecer detalhado de vocês. Vai ter se foi regular com salvas, mas o conteúdo do parecer de vocês não fica na internet. O resto, gente, é tudo transparente. É tudo, qualquer pessoa da sociedade vai poder ver. Então, todas as notas fiscais, né, que a pessoa apresentou, os valores, as retenções, tudo que, né, retenções, INSS, tudo que a pessoa contratou, todos os bens e serviços contratados vão estar disponíveis aqui. Às vezes estão com pressa ou querem olhar o panorama geral, né? Nesse caso aqui só tem uma prestação de contas, essa transferência, mas se tivesse mais de uma, vocês já conseguem ter uma visão geral sobre aquele objeto. Principalmente quando vocês forem analisar a final, que diz respeito ao atingimento da finalidade, é interessante ver as outras parciais todas em conjunto. Então aqui o diferencial com relação lá do CIGEF é que consegue ver tudo junto, né? E em todas as telas. Dá para navegar por aquele menu ali lateral, né? Se vocês clicarem, tipo, alterações. Clica ali em alterações. Para baixo. Alterações. Aí. Então, aqui, não tem nenhuma. Tem visual. Uma foi cancelada e a outra foi a prorrogação da vigência. Até aqui é bem interessante também ver todas as alterações que foram feitas, apesar de ser aplicado no plano de trabalho, como a gente conversou, para verificar a questão da data, né? Se a pessoa não gastou antes de ter feito aquela alteração no sistema, né, ter sido aprovada. Então, vai ter o número do processo, daquela prestação de contas parcial. Essa aqui, ó, está em análise técnica. Desde quando? Desde 16/4/2024. Ó, tá 1 ano em análise técnica.
Não, foi recebida em 2023, né? Depois foi colocada... Foi assim mesmo. Exatamente. Então, mais de um ano. Mais de um ano está em análise técnica. Deixa eu só dar uma... Sempre teve, né? O portal? Não. Com essa funcionalidade, porque a gente que atua também no CIGEF, fica de uma maneira mais agradável para a gente achar as coisas. Por exemplo, tem as fotos, tem um questionário. Sim. Ele fica mais organizado. Às vezes lá no CIGEF tem tipo lá nas abas. Aí tem a questão do tempo e tal. Aqui não. Aqui ele fica ali e você fica vendo. E ele é bem mais... amigável, didático. Você, inclusive, você consegue ir dali para o SGPE, então dá para ver tudo. É bem bom, eu utilizo bastante esse mesmo. Que bom saber! Legal, bom que ajuda. E aqui embaixo vai ter a resposta dos questionários também, pode descer ali. Esse aqui foi... Tem as fotos ali, ó. Tem as fotos, Então, acho que a gente podia passar o videozinho ali da frente. Como que consulta? Põe aí na frente, gente. Esse videozinho aqui, a gente... Então, esse vídeo a gente criou justamente para a sociedade conhecer a ferramenta, né? E saber fazer o controle social. Né? Então, quando a gente pensou em desenvolver um módulo, um sistema tão completo, com o detalhamento das despesas, o objetivo foi justamente... colocar tudo isso na sociedade, na internet, e permitir que qualquer pessoa saiba onde foi aplicado o recurso público, né, em detalhes. Porque a gente dizer, igual estabelece, né, a Lei de Acesso à Informação, que o Estado passou 100 mil para o município no dia tal, isso não oportuniza o controle social. A gente tem que saber, esse município recebeu quanto e o que ele fez, quem que ele contratou, o que ele comprou. Só assim a gente consegue verificar a boa aplicação do recurso público e também oportuniza o controle social, porque saber do dado bruto, né, isso não dá elementos, né, para que as pessoas verifiquem a aplicação do recurso. Então, a gente gostaria que todos os instrumentos, né, estivessem nesse módulo, porque estando no módulo de transferências, é automático que essas informações todas vão para o portal SC Transferências e vai ter toda essa informação detalhada para a sociedade. E já que o colega utiliza, né, já deu a experiência dele aqui, eu também acho que é muito mais fácil olhar por ali, por ser mais didático, e a gente consegue ver a vida da transferência num local só. No CIGEF, claro, são funcionalidades, tem que entrar em uma por uma, né? Uma para ver o plano de trabalho, uma para ver a prestação de contas. Então, aqui é até interessante, a hora que vocês pegam uma transferência, uma prestação de contas para analisar, vira aqui e dá uma olhada, vocês já vão saber quantas parciais foram prestadas, porque pode acontecer de que você receba uma prestação de contas parcial e o teu colega receba outra, né? E vocês estão analisando o mesmo projeto ali, então é interessante verificar ali quantas prestações de contas tem e a situação das anteriores, vocês vão conseguir ver, por exemplo, vocês pegaram uma prestação de contas agora e é irregular, e a anterior foi irregular. Né? Então, ter essa visão geral da vida da transferência. Pode falar. Só para confirmar, todas as informações que estão lá no CIGEF estão nesse portal? Sim, com exceção dos pareceres dos analistas. Então, da concessão, né? Então não vai ali o parecer da concessão, e nem dos analistas da prestação de contas. Mas, se a pessoa for espertinha e quiser ver, por exemplo, ela vai pegar o número do processo SGPE, vai pedir acesso, né, ao processo e consegue ver o parecer que está no processo, que tem que estar no processo, né? Então... Ô, Larissa, tem uma outra situação também que eu acho bom nesse sistema. Das empresas, que é a questão que a colega falou de cair, né, o CIGEF, aí não cai, porque é consulta, lá é produção. Então, vai estar tudo que está consolidado e não vai cair. Eu já tive momentos assim de ficar a tarde inteira logado e não cai. É bem bom, é muito bom. Essa funcionalidade é excelente. Que bom! Construímos bem para isso. E, na verdade, essa ferramenta, ela tem tantos benefícios, porque, veja, ajuda vocês que estão fazendo análise, ajuda o gestor público, a sociedade, Ministério Público consulta, Tribunal de Contas usa muito essa ferramenta do portal, né? Então, por isso, assim, tem tantos filtros, porque cada usuário tem um foco, né? Por exemplo, o promotor de justiça, eles querem saber os recursos que foram repassados para o município.
E daí ele põe o município e ele vai ver, foi a entidade tal, a pessoa física tal, a prefeitura tal. Então, a visão dele, o que eles pediram? Eu quero a visão por município. Então, cada pessoa tem um enfoque ali na pesquisa dela, né? E por isso, assim, tem um mundo de filtros ali para atender todos os públicos, né, que podem utilizar a ferramenta. E também na linha do tempo, dá do começo ao fim. Isso. Às vezes precisa ver lá no SPE onde é que está alguma coisa. Ali não, ali precisa onde é que está. Data que foi, tudo. Inclusive ali dá para ver quanto tempo já que a proposta está em reanálise, né, a prestação de contas está em reanálise. Todas as situações, né, pelas quais passa a transferência e a prestação de contas estão ali na linha do tempo. A linha do tempo é bem legal justamente por causa disso, né? Ela fica bem didática para a gente ver as situações do sistema. Até para quem está começando, né? Para todo mundo é bom, mas principalmente para quem está começando, até pegar os conceitos, né? Pegar a manha do sistema ali, essa ferramenta de consultas transferências vai ajudar bastante.